Aproveitar esse momento, que é o nosso primeiro pequeno expediente, para agradecer a acolhida de todos os vereadores conosco, dar parabéns à vereadora Eleika pelo aniversário dela, que tenha muita saúde, muita paz, muita luz, e dizer que esse é um momento de chegada na casa, mas não é chegada na luta. Quando a gente está nas ruas, na luta, a gente sempre diz que tem dias que valem anos. E aqui nessa casa a gente aprende que minutos valem anos. Que, na verdade, as nossas escolhas e as nossas possibilidades de decisão podem valer anos, podem valer respostas que mudam a vida das pessoas por muito tempo. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado e muito zelo com tudo que a gente traz para essa casa, para que a gente não banalize as leis, para que a gente não banalize o debate político, para que a gente não banalize o nosso papel diante da sociedade. E acho que trazer o debate que nós iniciamos ontem, por exemplo, da reflexão sobre a mensagem do prefeito para essa casa, é um debate de compromisso nosso com as nossas pautas. Quando a gente diz assim, eu vou olhar com uma lupa, significa dizer que eu vou olhar com o compromisso de quem nos elegeu. É de que cada palavra dita, ela tem um significado. E cada palavra dita não pode ser reconhecida por nós como mera retórica. De que o termo juventude, por exemplo, para citar um exemplo, é retirado e é substituído por outro termo. Nas políticas públicas, um termo tem o significado de uma política. Um termo tem o significado de inclusão social. Um termo não é só um termo. Um termo é mais que uma palavra. O termo é o significado de uma identidade, de um público em questão. E quando a gente trabalha com juventude, e aí todo mundo que acompanha as políticas públicas e os últimos 15 anos, que é quando a política se torna, de fato, uma política pública consolidada no sentido de tem um marco legal, tem um estatuto, tem comissões. A gente tem aqui ainda no município uma fragilidade no significado da institucionalidade. A institucionalidade já estava frágil e ela passa a não existir mais. Não é a existência de programas soltos, alternados, sem foco na juventude, ou que tenha a juventude como seu público, que vai garantir que a política seja executada da melhor forma. É preciso que tenha a institucionalidade, sim, porque esse público precisa ser reconhecido. Senão, nós vamos falar de dois tipos de países. Por exemplo, um Brasil em que aumenta 23% de mortes para jovens negros, e um país que cai 6,8% de mortes para jovens brancos. Não é esse país que a gente quer. A gente quer um país em que não haja extermínio da juventude e que, quando houver esse tipo de agressão às vidas, que essa seja uma causa das políticas públicas, que essa seja uma luta das políticas públicas para reverter. Portanto, é o nosso papel olhar com a lupa, sim, e dizer, não basta dizer que é um termo e que vai recolocar o termo. Eu quero saber se vai colocar a política, se vai ter ação. Não é a criação de um departamento, é a criação de um CPF. É como o conselho vai funcionar, é como o fundo vai funcionar, é como os programas vão funcionar, como nós vamos fazer o acompanhamento desses programas. Isso tem que se dar em todas as dimensões, a política e a participação. Por exemplo, a vereadora Júlia falou no pronunciamento dela da ausência também das políticas LGBT e a de igualdade racial. Exatamente, ela fez referência à nossa reflexão de ontem. Essas questões também não estão no pronunciamento. Quando o vereador Dixon trouxe que nós vamos fazer a Semana LGBT, nós vamos fazer, mas não pode ser apenas uma iniciativa nossa da Câmara. A gente tem que brigar que entre na institucionalidade do Executivo Municipal, para que a gente possa ter, sim, uma casadinha respeitosa de inclusão social. Uma outra questão diz respeito ao plano diretor, em que todos nós, aí o vereador Dinarte já falou aqui da importância, nós temos que olhar com a preocupação da palavra regulamentação.
mais do que a palavra modernização, mais do que a palavra verticalização, é a palavra regulamentação. Hoje, a promotora Gilca fez referência à importância desse plano diretor e o quanto ele é avançado. E aí a gente se pergunta, o que a gente vai mudar nele? É importante que a gente tenha clareza que o que a gente vai mudar nele tem que estar associado com o que deixou para trás de regulamentar. É importante que se regulamente muitas áreas que precisam, de fato, serem modificadas. Outra coisa, nós precisamos garantir a participação social. Foi um reclame. Os movimentos sociais reclamaram sua participação desde a mesa, mas na metodologia, como se darão as oficinas, como se dará o processo. Acho muito importante quando a sociedade diz, eu não quero ser ouvinte, eu não quero ser observador. Essa é uma outra diferença entre as palavras. Participação e observação são coisas diferentes. Convidar as pessoas para participar tem um poder muito grande. Não é convidar as pessoas para observar e validar aquilo que nós construímos. Convidar as pessoas para participar é dar voz às pessoas. E isso tem diferença. Então, é importante que a gente atente para o significado das coisas, porque senão a gente banaliza a política, banaliza a inclusão social. Por exemplo, quando a gente fala aqui da atenção básica à saúde, nós falamos das várias unidades básicas de saúde, e aí, numa pequena e rápida prestação de contas do nosso mandato, fez já um requerimento querendo levantar onde estão esses profissionais, porque tem unidades reclamando que não tem médicos, por exemplo, assim como na educação. Mas por que a gente precisa se posicionar diante da questão da saúde? Porque é verdade o que o vereador trouxe para cá, Cícero, sobre o caos no Estado. Mas, para resolver o caos, a gente precisa, primeiro, afirmar que ele existe, ter coragem. A governadora, inclusive, teve a coragem de decretar calamidade financeira para poder enfrentar o caos. Eu acho que é importante esse degrau, ele é metodológico e é pedagógico, para a gente poder se preparar e chegar nos espaços com conteúdo, para a gente chegar nos espaços para, de fato, fazer a diferença. Esse é o nosso objetivo, porque a gente não está aqui sozinho, né? A gente tem pessoas que estão, de fato, dependendo da nossa atuação nas diversas áreas, e por isso que é tão importante que a gente pense que cada política ela vai ter a dimensão de mudar a vida das pessoas. E aí cabe a nós se essa dimensão vai ser mudada para melhor ou não. Por isso que é muito importante o nosso papel, o papel do legislativo, e por isso que é tão importante a gente casar com as áreas de riscos que tem na nossa cidade. Como é que a gente olha para as áreas de risco? Como é que políticas a gente tem para resolver questões como a do Jacó, só para citar um exemplo? Como é que a gente pensa a resolução de áreas como a área da saúde? Será que a gente não pode estabelecer uma outra forma de diálogo, como disse a governadora Fátima, e pensar a compra de remédios conjunto com os municípios para baratear a compra, e com isso ganha todo mundo? Eu acredito que não é na porrada que se resolve, é no diálogo, e é no diálogo que a gente vai implementar políticas públicas de verdade em Natal e no Rio Grande do Norte.